Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Vamos falar um pouco agora, pessoal, sobre o Código de Ofertas Públicas da Anbima. Primeiro, a gente lembra que uma oferta pública consiste no ato de colocar determinados títulos de valores mobiliários à negociação no mercado para que potenciais investidores consigam, então, ter acesso a esses títulos. O código da Anbima, que vai trazer regras para esse processo de oferta pública, ele tem como objetivo estabelecer princípios e regras para a estruturação, coordenação e distribuição de ofertas públicas de valores mobiliários. Aqui a gente tem algumas características, alguns padrões que são exigidos pela Anbima. Primeiro, a proteção dos interesses do público investidor, a eficiência, a transparência e o desenvolvimento do mercado de valores imobiliários, a manutenção sempre, dos mais elevados padrões éticos e também a consagração da institucionalização de práticas equitativas no mercado financeiro de capitais, algo que é recorrente em todos os códigos da Anbima, esse elevado padrão ético que é exigido das instituições participantes, bem como também concorrência leal, padronização dos procedimentos e a maior qualidade e disponibilidade de informações, no sentido de ajudar também os investidores na tomada de decisão. Quem é que tem que seguir esse código aqui? Bom, ele se destina às instituições que atuam nas atividades de estruturação, coordenação e distribuição de ofertas e valores de valores mobiliários, bem como também as instituições que atuam na atividade de intermediação quando se tratar de uma OPA. OPA, tá? É a sigla para Oferta Pública de Aquisições. Então a gente está falando aqui também de oferta pública. Existem algumas situações, contudo, em que o código ele não precisa ser observado. Quando se tratar de ofertas iniciais e subsequentes restritas a cotistas de fundo de investimento fechado, que é aquele que não vai ter, então, as cotas livremente negociadas no mercado, bem como também aqueles fundos que eles forem exclusivos a um determinado público, como, por exemplo, fundo exclusivo a investidor profissional. Ofertas vinculadas a planos de remuneração para administradores e funcionários utilizando valores mobiliários, também não precisa observar. Oferta de um lote único e indivisível de valores mobiliários a um único investidor. Então, se a instituição financeira estiver fazendo a oferta, por exemplo, de um lote único de ações, e apenas um investidor vai comprar esse lote único, também não precisa observar as regras aqui desse código. Valores imobiliários oferecidos em leilões organizados, não destinados ao público em geral, aí também não precisa. Quais são os princípios que regem esse código aqui? Bom, são deveres, a gente sabe que devem ser seguidos pelas instituições. Especificamente nesse código, quais os que a Anbima ela coloca? Primeiro, as instituições e os profissionais têm que exercer suas atividades com boa-fé, transparência, diligência e lealdade, empregando no exercício de sua atividade o cuidado que uma pessoa prudente e diligente colocaria na administração de seus próprios recursos. Normal, a gente já tem isso em diversos códigos. Nortear a prestação das atividades, dando aí atenção ao princípio da liberdade de iniciativa e da livre concorrência, evitando práticas que caracterizem uma concorrência desleal, evitar práticas que infringam ou estejam em conflito com as regras e princípios contidos no código, adotar condutas compatíveis com o princípio da idoneidade moral e profissional, cumprir fielmente as exigências estabelecidas pela regulação, buscar desenvolver suas atividades com vistas a incentivar o mercado secundário de valores mobiliários e zelar pela veracidade
das informações divulgadas no âmbito das ofertas públicas. Então, mais ou menos os princípios que a gente tem expressos em quase todos os códigos da Anbima. Em relação à publicidade, considera-se que foi dada publicidade a uma oferta quando for promovido por qualquer meio ou forma ato de comunicação que busque despertar interesse na subscrição ou na aquisição de determinados valores mobiliários. Então, considera-se que aquela oferta ela foi pública se acontecer algum tipo de ato de comunicação que despertou um interesse em um cliente, em um potencial investidor. Segundo o código, é isso que considera-se, então, uma publicidade de uma oferta. Em relação aos documentos da oferta, as instituições participantes, no limite de suas competências, são responsáveis pelos documentos da oferta e devem tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão para assegurar, esse é o ponto, tá? Que as informações prestadas ao público investidor com relação à oferta são suficientes, são verdadeiras, precisas, consistentes e atuais. E o mais importante é que isso que foi divulgado, essas informações que foram passadas aos potenciais investidores em uma oferta através da documentação, essas informações elas têm que ser suficientes, precisas, verdadeiras, de maneira que permitam ao investidor uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta, né? Se ele vai ou não investir, quanto que ele vai investir, ou então, né, se as características daquele produto estão de acordo com o perfil desse cliente. É isso que a gente tem em relação à oferta. Em relação a regras gerais para a contratação de terceiros em um processo de oferta pública. A gente sabe que na oferta pública a gente tem diversos participantes ali que vão atuar no sentido de possibilitar essa oferta. Como é que funciona então, de acordo com o código, as regras para a contratação desses terceiros? E aí, aqui a Anbima ela fala que o objetivo é assegurar que essa contratação e supervisão dos terceiros esteja alinhada às competências, regulamentações e procedimentos estabelecidos. Esses procedimentos eles têm que ser estabelecidos antes da contratação, como processos internos para a seleção, para ver quais instituições vão ser contratadas, e também no pós-contratação, como a supervisão e o manejo de não conformidades com aquilo que estava se esperando. Regras gerais para essas ofertas públicas. O objetivo aqui é estabelecer diretrizes para a participação das instituições nas ofertas públicas, promovendo a transparência e a aderência às melhores práticas de governança corporativa. Participar somente em ofertas públicas que estejam em conformidade com esse código e que sejam coordenadas por instituições ou grupos econômicos participantes. Incentivar a contratação de formadores de mercado em ofertas de renda fixa e securitização. Lembrando aqui que o formador de mercado vai ser aquele agente financeiro que vai ser responsável por colocar ofertas de compra e de venda de maneira a estimular a liquidez de determinado ativo financeiro. Então aqui o código ele nos traz como regra geral de que a gente vai ter esse incentivo de contratar formador de mercado, especialmente quando a gente estiver falando de títulos de renda fixa. A exemplo aqui de debêntures. Encorajar a adoção de altos padrões de governança por parte das emissoras excedentes. A governança corporativa tem a ver a maneira pela qual a instituição ela vai ser gerida, vai ser administrada, como é que funciona o conselho de administração, conselho fiscal, auditores independentes. Em relação à publicidade, segundo o código, considera-se que foi dada publicidade a uma oferta quando for promovido por qualquer meio ou forma ato de comunicação. Isso a gente acabou de ver. Que busque despertar o interesse na subscrição ou na aquisição de determinados valores mobiliários ofertados ou serem ofertados. Então isso a gente já sabia. Agora, não se caracteriza como um material publicitário formulários cadastrais questionários, até porque lá não tem nenhum detalhe a respeito do valor mobiliário. No formulário cadastral a gente vai ter dados referentes talvez ao titular do valor mobiliário, nome, CPF, endereço, materiais que restringam as informações
que se restringam às informações obrigatórias. De novo, não está especificando detalhes em relação ao valor mobiliário de maneira a trazer um interesse ao potencial investidor. Materiais de cunho estritamente jornalístico, anúncios em qualquer mídia pública que não tratem de oferta pública, saldos, extratos e demais materiais destinados a simples apresentação de posição financeira também não vai caracterizar aqui um material publicitário. E em relação ao registro, né, que é deixar essas informações a respeito dos valores mobiliários armazenados, tem-se aqui que as ofertas públicas elas devem ser registradas na Anbima no prazo de até 7 dias contados da data da divulgação do anúncio de encerramento da distribuição. O pedido de registro dessas ofertas deve ser encaminhado ao Anbima pelo coordenador líder da oferta, que é um dos participantes que vai fazer a administração, vai fazer a gestão da oferta pública, ou então o seu assessor legal, ou na ausência do coordenador líder, pela instituição participante responsável por fazer a distribuição desses valores mobiliários de sua própria emissão, ou então pelas cotas dos fundos por ela geridos ou pelo respectivo assessor legal. Tá? Então, em relação aqui a esse código, são essas as principais regras que a gente tem quando se trata de uma oferta pública e disciplinadas pela Anbima.